E aí, pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui rápido aqui falando mais um pouco a respeito desse drone. Eu comprei esse daqui, é o SJRC, a versão com controle que tem tela, e esse daqui é o F22S3. Esse S3 aqui eu acredito que seja somente pelo fato da câmera dele ter três eixos, tá? E ela é extremamente estabilizada. Durante o voo, a imagem ela fica perfeita. Eu comprei esse protetor de hélice no AliExpress, comprei também o trem de pouso, tá vendo? Deixa ele bem mais alto. Isso aqui é bacana, caso a pessoa vá pousar com ele em algum local com irregularidade no solo, ele não vai pegar por debaixo do drone, não vai pegar aqui embaixo onde tem o sensor, onde tem os LEDs de iluminação, tá vendo? Então eu achei isso daqui bacana, ó, ele fica bem alto. O protetor de hélice também, caso a pessoa faça uma cabaçagem aí durante o voo, principalmente para quem está aprendendo, se isso daqui de repente encostar na parede, encostar em alguém, né, isso daqui já vai proteger bastante a pessoa e proteger também bastante o drone. Tá? E ele é um drone, cara, ele tem algumas coisas aí que eu gostei nele, mas tem outras também que me deixou um tanto preocupado com relação ao funcionamento dele. Eu vi pouquíssimos vídeos dessa versão S3 com esse tipo de controle, tá? O controle em si, ele não tem apresentado tantos problemas. Ele apresentou um problema inicial que eu relatei num vídeo, vou até ligar ele aqui, no vídeo anterior a esse. Vou ligar o drone também, para a gente aproveitar e já ver enquanto eu falo, o tempo que ele leva para sincronizar com o controle, tá? Eu fiz um vídeo falando a respeito disso daqui, que quando eu estava conectando esse controle à internet, ele pediu uma atualização, e quando eu ia fazer a atualização, ele pedia um login, quando eu logava, ele começava a dar erro. Né? Vários aplicativos que eu tentava abrir já não abriam mais. Eu tentava a conexão, que nem eu vou tentar agora com o drone, ó, fazendo esse sincronismo que é normal. A gente liga o drone, liga o controle ou vice-versa, né? E ele não tinha a comunicação com o drone. Tá? Então agora, olha só, a luz começa a piscar, ele vai pedir para poder fazer a calibração aqui, alguns segundos depois de ligar. Ó, tá pedindo. Vou fazer aqui rapidinho, deixa eu tentar girar ele aqui com uma mão. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu tentar girar ele agora nesse sentido. Com uma mão só é difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa, foi. Ok. Aí quando eu tinha que fazer todo esse processo aqui, simplesmente ele não se conectava. O que eu fiz para resolver esse problema? Eu busquei aqui, ó, e instalei, eu vou sair do aplicativo, eu instalei um novo programa para gerenciamento de tela. Eu fiz isso. Antes de eu fazer isso, na verdade, o aplicativo que ele pede para poder baixar e fazer a instalação, eu baixei, salvei no cartão de memória, que já está a... Caramba, eu tirei o cartão de memória daqui, mas o cartão ele fica aqui, né? Eu salvei no cartão de memória, depois eu peguei, troquei o gerenciador de tela dele, instalei um outro gerenciador, e quando eu fiz isso e coloquei o cartão novamente para fazer tipo uma instalação offline, sem conectar na rede, ele aceitou a instalação e depois eu fiz a conexão normalmente com a internet e não deu mais problema. Funcionou perfeitamente. Você viu, pôde ver aqui que na hora que eu liguei, muito rápida a conexão, uns 20 segundos, 25 segundos mais ou menos, e ele já fica conectado, tá? Ó, eu saí dali do aplicativo, né? Ele continua conectado. Não importa se você vai sair ou vai entrar no aplicativo, você não perde a conexão com o drone, com os controles do drone aqui, tá? Independente da imagem travar, enquanto tiver o sinal verde aceso aqui, você tem a comunicação de rádio do controle com o drone, tá bom? Agora ficou vermelho aqui, vai perder a conexão, aí já era, tá? Mas independente da imagem estar aqui ou não,
enquanto o sinal existir aqui, ele vai ter esse sinal, ele vai ter essa comunicação. Então eu venho aqui novamente, ó, posso vir aqui novamente, tá vendo? Ó? E ele já inicia automaticamente. Ó. A estabilização, deixa eu tentar mostrar a estabilização de imagem dele. Deixa eu tentar pegar um ângulo que fique bacana. Olha só, ó, ó como é que eu balanço o drone, ó, ó, ó. Dificilmente ele vai balançar tanto assim no ar, né? O movimento dele no ar é um pouco mais devagar, ó, tá vendo? Mas mesmo eu balançando rápido, ó, ó, tem que pegar os dois aqui, peraí, o drone e o controle. Olha isso, tá vendo? A imagem ela se mexe muito pouquinho, isso porque eu estou balançando muito. Agora numa situação normal, ó, tá vendo, ó? Olha só. A imagem fica muito bem estabilizada. Eu acho que não tem como ficar mais estabilizada do que isso daqui. Agora, uma coisa que aconteceu pelo menos por 2 vezes, das 20 que eu voei, não voei tanto assim com ele, é que mesmo em pequena distância, aconteceu 2 vezes do aplicativo travar. Tá? Esse aplicativo aqui ele travou. O aplicativo não, a imagem, essa parte aqui, não deixa de ser necessariamente o aplicativo. Ele travou, eu saí do aplicativo. Na primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei preocupado. Eu saí, voltei. Quando eu voltei, a imagem da câmera não aparecia, ele ficava com aquela tela inicial do aplicativo. E a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei preocupado porque eu pensei que tivesse perdido o controle dele. E ele estava no retorno automático. E como eu estava voando de um lugar muito estreito, eu fiquei preocupado porque ele ia descer meio que em cima do muro. Eu falei, meu Deus, agora vou arrebentar esse drone. Mas aí eu vi que o sinal estava verde e eu consegui fazer o controle dele normal, sem a imagem ter aparecido aqui. Ela só voltou quando eu desliguei o controle e quando eu desliguei o drone. Aí eu religuei eles, aí a imagem voltou. Tá? Isso aconteceu, se eu não me engano, 2 vezes. E isso me deixou um pouco preocupado, eu não sei exatamente o porquê disso, se é o próprio aplicativo, se é uma questão, se isso seria normal, acho que normal isso não seria, tá? Mas aconteceu 2 vezes isso daí. E caso isso aconteça numa distância maior, você ainda pode se orientar, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Pela bússola, a imagem não vai pegar bacana, ó, tá vendo? Mas aqui, quando você faz essa calibração, você vê que aqui em vermelho, deixa eu tentar. Aqui em vermelho, tá muito ruim a imagem, mas eu acho que vai dar pra poder entender o que eu tô falando. É onde seria o drone. E na frente desse triângulozinho aqui, que seria o drone, ele tem tipo como se fosse uma ideia de um farolzinho verde, né, que aponta à frente do drone. Então, se você estiver voando e a imagem sumir, a imagem sumir da câmera, né, você perder a referência de visão da câmera, você vai se orientar por isso daqui. E você vai poder perceber também se você está realmente se aproximando, se o drone está se aproximando de você ou ele está se afastando. Tá vendo? E as configurações desse controle, elas são bastante simples. Eu encomendei agora também, deve chegar nas próximas deve levar mais umas 2 semanas para chegar. Eu encomendei o Filme X8 Telemax. E eu vou fazer voo com ele e vou comparar ele com esse drone aqui, tá? Questão de estabilidade, distância, tá? Agora as configurações, voltando às configurações dele, as configurações dele são bastante simples, tá vendo? Eu coloquei a altura do retorno automático a 80 metros. Para mim, aonde eu moro, não tem nada mais alto do que essa configuração aqui. Tá? Eu coloquei na altura máxima de voo e na distância máxima, que são 6 quilômetros. Aonde eu moro, o máximo que eu consegui, tem muita residência, tem torres, tem muita coisa. Eu consegui 2,8 km. Foi o máximo que eu consegui aqui. Até hoje eu não voei com ele em área totalmente aberta, totalmente livre de interferência. Eu não consegui. Mas isso aí já me deixou até bastante satisfeito, né? Porque eu já vi vídeos de muitos drones aí que com 500 metros está travando. E esse chegou a quase 3 quilômetros, tá? E isso, claro, sem nada obstruindo nenhuma obstrução entre o controle e o drone. Mas existem residências no meio do caminho, né? Torres de transmissão. E eu vou mostrar um pouco disso na sequência aqui desse vídeo, tá? Vou mostrar um pouco dessa distância que eu capturei.
E a estabilidade dele, de voo, né? A câmera é excelente. Agora a estabilidade de voo, quando eu decolo, vou desligar ele aqui, ó, porque não é bom que ele fique muito tempo desligado não, que ele começa a esquentar demais aqui a parte de baixo. Vou desligar ele. Para desligar é só segurar, apertar, apagaram as luzes, já foi. Aí o que que acontece? Quando ele sobe, eu vou fazer aqui, vou mostrar na sequência para vocês aqui, para vocês entenderem, mais ou menos. Quando ele sobe, ele fica muito bem estabilizado. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. No máximo ele dá esse tipo de balançada aqui, ó. Tá? É que agora tá noite, tá chovendo, não consigo fazer um voo agora para poder mostrar, mas eu vou levantar ele, vou subir aqui na cobertura de casa, vou levantar ele para mostrar a estabilidade dele. Quando levanta pela primeira vez, que liga ele, liga o controle, faz o sincronismo, você aí levanta, ele sobe a uma altura de 1,5 m a 2 metros. Geralmente 1,5 m, ele fica nessa faixa. Muito bem estabilizado. Mas, quando retorna com ele, e ele está vindo, né, no retorno automático, manual, ele fica da seguinte forma. Eu vou tentar ilustrar para vocês. Nisso que ele está descendo e você joga o comando para frente, ele fica meio que fazendo isso, ó, e dando uma deslocada ou para um lado ou para o outro lado. Ele fica meio que, parece que ele vem meio bêbado. Eu não sei o que que acontece. E isso com sinal de satélite cheio, 26, 27, 28, né? E, sinais de satélite ali. E ele vem meio assim. Aí você quer descer com ele reto, você aperta o controle para vir com ele, né? Só para ele descer. A gente quer que você já alinhou, você está no local lá, você quer que ele desça reto. E ele fica meio que bêbado, ele fica parado, mas parado assim, alinhado, né? Ele não fica necessariamente assim, mas ele vai se deslocando para um lado. Aí você vai descendo e ele vem meio que descendo fora do rumo. Você tem que jogar, corrigir ele para frente, descer de novo, aí ele vem se inclinando de novo, ou então inclina para o outro lado, que fica meio aleatório. É como se ele voltasse meio bêbado. Isso não acontece todas as vezes não, tá? Em pelo menos metade das vezes que eu voei com ele, quando ele retornou assim. Se você vai voar com ele em um local muito espaçoso, eu acho que isso talvez não vá te incomodar. Mas me incomodou porque o local que eu estava voando tinha árvore de um lado, tinha fio do outro, tinha poste do outro, tinha carro do outro. Então o espaço que eu precisava descer, eu precisava descer com uma certa precisão. E eu não consigo, na maioria das vezes, essa precisão para descer com ele. Nada que vá atrapalhar muito, mas isso gera um incômodo quando você precisa alinhar ele e descer com ele certinho, em vez dele ficar, né, indo para lá, indo para cá. Isso te traz uma insegurança. E desde o alto ele já vem fazendo isso. Você a 10, 15, 20 metros de altura, você vai colocando ele para baixo, você vê que ele vai fazendo isso. Aí você tem que corrigir, ele vem para cá, você joga para frente, aí continua descendo, aí ele vem para cá, você joga para frente de novo, vai convencendo ele que você quer descer naquela posição. Mas que nem eu falei, se você tem um espaço bastante aberto, você vai descer com ele sem problema nenhum e isso não vai te incomodar. Mas a mim incomodou um pouquinho esse fato aí, tá? E eu acho que isso daqui, ó, deixou ele muito robusto, cara. Olha só, para você poder ter uma ideia, olha isso, ó. Minha mão é grande, tá? Eu tenho 1,80 de altura praticamente, ó. Ó, para ter uma ideia do tamanho da minha mão, ó, estico a mão assim, ó, e não alcança a outra ponta da hélice. Tá? Eu acho que ficou bacana pra caramba. Quando ele levanta voo, cara, parece um drone gigante, cara, com isso daqui. Ó, deixa eu virar aqui, ó, deixa eu tentar dar uma noção melhor. Não, assim fica de cabeça para baixo, assim fica melhor, tá vendo? Fica bacana. Agora o ruim disso daqui é que se você tiver que guardar ele na bolsa dele, que é essa daqui, que vem junto, tá vendo? Aí vai ter um trabalhinho aí, porque vai ter que desmontar isso tudo aqui, entendeu? Aí fica complicado. Eu aconselho, se puder, se tiver for transportar num veículo, tiver como levar ele assim, levar, porque esse negócio de ficar desmontando e colocando isso daqui pode ser que enfraqueça essas conexões dele aqui, ó, essas travas dele aqui, tá? E ela fica até bem firme, tá? Eu pretendo deixar ela aqui e não tirar, né? Sempre que eu vou para algum lugar, eu vou de carro, então eu coloco isso aqui no banco traseiro, no porta-mala do carro, coloco ele assim, levo a maletinha dele, controle, acabou. Aí tá de boa, não tem problema nenhum. A hélice não pega aqui embaixo, tá vendo? Fica uma distância bastante aceitável, não atrapalha em nada o voo, pelo contrário, né? Só vai
proteger, na minha opinião. Então eu achei bastante bacana isso daqui. Vou deixar o link aí da onde eu comprei para quem quiser tá comprando também, se tiver um drone desse. Isso daqui serve para várias versões desse drone aqui, tá bom? O controle dele tem uma refrigeração aqui, ó, constantemente. É uma refrigeração forçada que joga ar o tempo todo aqui. Ele, se eu fizer uma gravação, se eu estando em voo, se eu gravar aqui e vir aqui, deixa eu sair daqui, vim aqui, ó, gravar a tela dele também, ele faz o seguinte, ele vai gravar no drone, no cartão de memória do drone, ele vai gravar internamente, automaticamente aqui, e se eu fizer essa gravação de tela, ele também vai estar gravando. Então vai existir simultaneamente 3 gravações. 2 acontecendo aqui no controle e uma acontecendo aqui no drone. Quando eu coloco para gravar também com a tela, eu vejo que a autonomia da bateria ela cai muito e ele começa a esquentar mesmo com essa ventilação forçada nele, tá? Mas eu até pensei que eu não fosse conseguir tempo suficiente de bateria aqui nesse controle para voar com as 2 baterias que veio nesse drone, mas consegui sim. Eu coloquei uma bateria aqui, voei, gravando no drone, gravando aqui na tela. Ele esquentou tudo, o sinal aqui caiu, né? Passou para o outro LED e assim, né? Aí eu coloquei a outra bateria, voei também e ele caiu só mais um pontinho. E até que a bateria aqui do controle, ela até se saiu bem, tá? Ela aguentou bem. E outra coisa que eu queria falar, deixa eu ver o que que é. A autonomia de voo dele. Eu não faço nenhum teste para praticamente zerar a bateria. Eu ainda não tenho essa confiança, eu não quero perder o meu drone, tá? Para mim não vale a pena fazer esse tipo de demonstração, mas eu posso passar uma ideia a quem interesse. O tempo de voo real que eu consigo chegar com 100% de bateria até 30, que é o máximo que eu já fiz, eu alcancei 18 minutos voando, tá? Em velocidade normal. Você pode escolher a velocidade Cine, que é a velocidade lenta, Sport. Na velocidade normal, eu consegui esse tempo aí, tá? É até relativamente aceitável, porque tem drone que dura muito menos, mas poderia durar um pouco mais também. Me deixaria também bastante satisfeito. Uma coisa importante que tem que entender é o seguinte, ó. Esse tipo de bateria, eu acredito que todas as baterias de drone sejam assim. Depois de 24 horas que você carregou, ela começa a perder carga, sozinha. Tá? Isso é uma característica desse tipo de bateria. Eu já estive lendo no manual desse drone e li também no manual do filme X8 Telemax. É o mesmo princípio. Quando carrega, quando fica 24 horas sem carregar, ela começa a perder carga. Mas acontece uma coisa interessante. 2 dias depois, por exemplo, você aperta aqui para ver o nível de bateria, né? Se ela estiver fora do drone, eu não vou apertar de novo para não ligar ele que não tem necessidade. Mas se ela estiver fora aqui do drone, você aperta aqui, segura, que ele vai te mostrar o nível de bateria. Aí você vai ver lá, 2 dias depois, sem ter recebido carga, durante 48 horas. Aí você vai ver que vai estar cheio, você vai ligar o drone, você vai ligar o controle vai te dizer lá que tem 100% de bateria. Aí você, legal, vou voar. Quando você iniciar o voo, a tensão vai cair bastante. Isso aconteceu comigo a ponto dela cair no primeiro minuto para 80% de bateria, logo em seguida já caiu para 70%, tá? Se estabilizou em 50% em 3 minutos de voo. Então, assim, não confie nesse medidor de bateria quando você tiver com o drone por 48 horas sem carga. Um conselho que eu dou é, vai voar, mesmo que você saiba que a bateria esteja carregada, coloca para carregar. Eu uso um carregador de celular normal que eu tenho aqui de 2 amperes, coloca ele para carregar, a luz inteira acendeu, show de bola, acabou sem problema, pode levantar voo que vai ser bacana, tá? O controle não vi esse problema. O controle eu já deixei uma semana aqui, quando eu fui ligar ele estava com a luzinha dele lá, ó, do jeitinho que ele está aqui. Não tive problema com relação a essa questão de bateria com ele. Mas aqui, isso aconteceu com essa bateria, aconteceu com a outra que veio com ele, que estava
que fica guardada, né? Dificilmente eu pego a outra para poder estar voando junto, porque às vezes eu vou 20, 21 minutos, alguma coisinha assim com ele. Para mim é o suficiente, coloco para carregar, já brinquei, já tirei a foto, já filmei, fiz o que eu queria, né? Coloco para carregar, carrega, leva, quando eu descarrego ele a 30%, leva mais ou menos com um carregador de 2 amperes, 1h30 para carregar. Eu acho um tempo aceitável, é mais ou menos o tempo que levaria de repente aí um celular com essa porcentagem de bateria, então eu achei bastante razoável esse tempo de carga, tá? Aqui esse bracinho dele aqui, ele se dobra com uma certa facilidade, tá? Então se você for pousar com o drone em algum local irregular, pode ser que esse bracinho venha a sair da posição, tá vendo? Ele se mexe com uma certa facilidade. Mas assim, só se você realmente pousar em algum lugar muito irregular, que ele vai pousar inclinado, ó, aí ele vai fechar aqui, ó, ele pode tombar, mas mesmo que tombe, o protetor de hélice protege e nada vai acontecer com o drone, entendeu? Então isso aí não é preocupante, tá? Mas eu achei que ficou bastante legal, bastante robusto. Vou mostrar a estabilidade dele, tá? Não vou conseguir voar agora, mas vou ver se eu junto a esse conteúdo desse vídeo em outro momento o voo dele descendo. Vou ver se eu consigo, tá? Que tá chovendo direto por aqui, para poder mostrar como ele fica meio embriagado quando ele está voltando, tá? Aí vocês vão ver a diferença dele planando quando ele vai decolar pela primeira vez e depois ele planando quando ele retorna, né? Se parar o controle, geralmente ele fica paradinho, mas se você tentar descer, aí ele começa, ó, com aquela movimentaçãozinha que eu falei no início para vocês. Entendeu? Coisinha um tanto chata. Mas é um drone, cara. Eu achei ele muito bonito esse drone. Eu achei ele muito bonito. Claro que a beleza, talvez ela não faça tanta diferença. A gente quer um drone com uma boa tecnologia, por uma boa durabilidade, uma boa construção, né? Tem várias coisas boas que a gente quer num drone antes de querer que ele seja bonito. Cara, mas não tem como você não olhar um drone, né, e também não julgar ele de repente ou não usar isso favoravelmente de forma positiva ao fato de você querer comprar o drone também pela beleza dele. Ele é muito bonitinho, tá? Eu achei. E gostei do controle. Não gostei dessa questão de ter sumido a imagem aqui misteriosamente. Sumiu, perdeu a imagem com a câmera, mas não perde o sinal com o controle quando isso acontece, tá? Ele vai perder o sinal caso essa luz fique vermelha, você sabe que você perdeu o sinal, tá bom? Um conselho também que eu dou para quem for comprar qualquer tipo de drone, isso é para qualquer tipo de drone. Configure o retorno automático para uma altura segura, mas não voe quando você tiver com o retorno automático, principalmente com esse tipo de altura, por debaixo de árvore, debaixo de cobertura, porque se você estiver voando debaixo de uma cobertura a uma certa distância, ele perdeu o sinal, com 3 segundos ele faz o retorno automático. Ele para, você perdeu o sinal, e levanta. Se você estiver numa cobertura, você vai bater com ele no teto, ou debaixo de uma árvore, tá? Então não faça nenhum rasante, não passa por debaixo de nada que possa comprometer o sinal e fazer perder o sinal do GPS. Se isso acontecer, você zera lá o RTH lá, que é o retorno automático, coloca no mínimo lá e fica bem atento a isso daí, tá? Ele não tem a opção de planar caso fique sem o sinal, tá? Tem alguns que tem, o FIME tem, por exemplo, ele consegue ficar planando, tá? Ou você pode configurar ele para descer, tá? Esse daqui você só configura lá a altura que ele vai estar subindo na hora do retorno automático, tá? Mas, cara, no geral é um drone muito bacana, tá? Tá sendo meu primeiro drone por enquanto, até a chegada agora do FIME. E eu vou comparar para ver se realmente ele é bom, né? Eu preciso ter algum outro drone, algum outro parâmetro para poder dizer o que realmente é bom nele, o que não é, comparando com outro que seja mais ou menos equivalente a esse daqui, tá? Vou mostrar como é que fica agora. Ele tá à noite, tá? Mas vai dar para ver como é que fica ele planando, a estabilidade dele inicial. Vou mostrar para vocês. Aí, motor ligado, tá chovendo aqui onde eu moro, não sei se dá pra ver a chuva. Tá chovendo, tá à noite, mas vamos embora. Vou afastar um pouquinho aqui para mostrar a decolagem dele. Deixa eu tentar pegar as duas coisas aqui, ó. Pera aí que ele desligou a árvore. Desligou.
Agora sim. Vamos lá, ó. Um toque para cima. Um toque para cima. E ele subiu a 1,5 m, 2 metros, ó. Olha isso, ó. Eu vou parar para você ver como é que ele fica parado, ó. Cara, ele fica muito bem estabilizado, ó. Tá vendo? Uma leve mexidinha, mas isso daí não dá nem para considerar. Tá vendo? Deixa eu pegar outro ângulo dele aqui. Olha só. Ó, de baixo para cima. Olha isso. Bacana, né? Agora eu vou descer com ele. Deixa eu mudar de posição. Vou descer. Vambora. Descendo, descendo. Descendo. Ó, já desceu um pouquinho distante do que tava. Ele tava pra cá, ó. Isso daqui voou pra cá com o vento, ó. Desceu um pouquinho distante, tá vendo? Aconteceu mais ou menos dessa vez o que eu falei com vocês, que ele vai descendo e vai se movimentando. Na maioria das vezes ele consegue descer na posição em que ele subiu, na direção que ele subiu, tá? Mas dessa vez aconteceu isso daí. Se você curte drones, gosta desse tipo de conteúdo, se eu pude te ajudar de alguma forma, com alguma informação, se inscreve, dá uma curtida aí, que logo eu vou fazer uma demonstração de voos desse carinha aqui e o comparativo dele com o X8 Telemax, tá bom? Curte, se inscreve, que eu vou estar postando mais vídeos, tá? Desse cara e do filme, que vai estar chegando aí. Valeu, galera!